Livro de Isaías, no capítulo 1, versículo do 10 em diante. A primeira pregação deste ano de 2022, nosso grupo de oração Amor da Cruz, que retorna aí às suas atividades, e Deus, na nossa intercessão, na nossa oração de núcleos, o Senhor, Ele veio falar fortemente aos nossos corações. É interessante que no Antigo Testamento, quando Deus falava ao seu povo, Deus falava de uma forma clara. Ou o Senhor, Ele exortava o povo, ou o Senhor consolava o povo, ou o Senhor direcionava o povo. Era uma forma que Deus usava dos profetas, que era a boca de Deus para direcionar, para falar ao seu povo. E é interessante que Isaías, nessa passagem, nesse primeiro capítulo, Isaías já está trazendo uma exortação. É Deus que ama o seu povo. É importante a gente entender que Deus, Ele cuida de nós, Ele nos exorta por amor, para que possamos acertar, para que possamos ter uma restauração, uma mudança de vida. E vamos entender claramente nessa leitura, nessa palavra, nessa pregação, essa direção do coração de Deus ao seu povo. Hoje somos o povo amado de Deus, e Deus, Ele não nos deixou para trás. Pelo contrário, Deus ainda insiste em nossos corações, mesmo quando somos falhos, mesmo quando somos pecadores, mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel com o seu amor. Deus, Ele insiste. Por que Deus insiste? Porque o Senhor, Ele quer ver a nossa salvação. Deus, Ele quer ver a restauração. O homem nasceu para viver a graça de Deus. O homem nasceu para acertar, para dar certo. Então o homem erra devido ao seu pecado. O homem erra devido ao seu orgulho. Ao se afastar de Deus, o homem erra na sua vida. É interessante que o original do grego, pecado significa errar o alvo. Então acertar o alvo é viver a graça, a santidade e o amor de Deus. O homem é chamado a acertar. É por isso que Deus intervém na história da humanidade, para direcionar o caminho, os passos da humanidade, para ensinar o homem a ir em direção ao seu coração, a salvação, a eternidade. Então Deus, Ele traz ao coração do homem a clareza da sua vontade, para que o homem acerte, para que o homem siga o caminho correto, para que o homem não se machuque, não se fira. Então o Senhor nos chama a viver a sua graça. Então Ele nos exorta. Por quê? Somos cabeça dura, somos teimosos. Eu até rio, porque eu sou uma pessoa muito teimosa. As pessoas falam assim para mim: João Paulo, eu não vejo nenhuma falha em você. Eu falo: nossa, glória a Deus, mas você é teimoso. Mas você é teimoso. Eu falei: meu Deus, eu sou teimoso. Senhor, misericórdia. E somos realmente falhos diante de Deus. E o Senhor, Ele quer que acertamos. O Senhor quer nos ver na graça. O Senhor quer nos dar a salvação. E a única forma de entrar para esse caminho de graça, de encontrar a salvação, é através do amor de Deus. E é sobre isso que o Senhor está nos exortando. Deus nessa noite está nos exortando a amar, mas amar verdadeiramente, não de forma superficial, não de forma externa, não na aparência somente, mas amar com o coração. E é isso que vamos entender nessa noite, como Deus quer que vivamos a nossa fé, a nossa Santa Missa, o nosso grupo de oração, a nossa oração no quarto, a nossa evangelização, que venha da alma, do coração, porque é isso que agrada o coração de Deus. É o que agrada o coração de Deus. Vamos entender, então, no versículo 10 do primeiro capítulo do livro de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 10 em diante. Vai dizer o seguinte: ouve a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma. Escuta a lição de nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão das vossas vítimas? Diz o Senhor: já estou farto
de holocaustos, de cordeiros e da gordura dos novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos clama isto? Atropelar os meus átrios? De nada serve trazer oferendas. Tenho horror da fumaça dos sacrifícios, as luas novas, os sábados, as reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime, das festas religiosas. Eu abomino as vossas luas novas e as vossas festas. Elas me são molestas. Estou cansado delas. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicais vossas preces, não a ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai vossas más ações diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor. Se vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, provarei os melhores frutos da terra. Se recusardes e vos revoltardes, provarei a espada. É a boca do Senhor que o declara. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, que palavra forte do coração de Deus aos nossos corações. Deus, Ele está falando através do profeta Isaías, direcionando o povo que buscava agradar a Deus com oferendas, com ofertas. E muitas das situações do Antigo Testamento, as leituras vão narrar o povo fazendo sacrifícios de animais para Deus. Era uma forma de fazer um culto ao Senhor, e era uma forma também de purificação dos pecados. O povo temente ao Senhor, com medo de Deus, de ser castigado por Deus, eles matavam os animais e se cobriam com o sangue dos animais. Era uma forma simbólica de purificar os pecados. Era uma forma simbólica, mas o Senhor, Ele se volta ao povo dizendo: eu estou cansado dos sacrifícios de vocês. Eu estou cansado desse culto prestados, das festas religiosas que vocês fazem, das orações, dos clamores que vocês fazem. Eu estou cansado. Isso não agrada o meu coração. Olha que interessante isso. Por que Deus está exortando o povo diante das suas práticas, diante dos seus cultos? Porque Deus está falando ao povo do que vale tanto sacrifício, do que vale um culto externo, da boca para fora. Se não vem do teu coração, isso não me agrada. Olha que forte isso. Deus quer corações sinceros diante dele. Deus está clamando um povo verdadeiro, um povo que não somente tem medo dele, mas que o ama verdadeiramente e o faz por amor. Então o Senhor, Ele fala aos nossos corações, assim como clamava esse povo. Eu quero que seja feito por amor. Eu quero vocês de coração, de alma, não somente de uma forma externa, porque isso não importa para mim. Um coração que não ama a Deus, um coração que não o louva com a alma, que não clama com a sua alma, tanto faz para Deus, porque não chega no seu coração. Uma oração que não é sincera, que não é verdadeira, que não é com a alma, que não é com o coração,
não agrada o coração de Deus. E é isso que o Senhor está exortando. É isso que o Senhor está exortando. E essa palavra é tão forte que o próprio Isaías, ele vai dizer no capítulo 29, no versículo 13: o Senhor disse: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto o seu coração está longe de mim, e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Este povo me louva somente com os lábios. É isso que o Senhor está exortando. O que vale um coração que está longe dele? O que vale uma oração que não é feita com verdade? O que vale uma oração externa, um clamor, se colocar diante de Deus apenas com a aparência? Eu rezo, eu vou à Santa Missa, eu evangelizo, mas o coração está longe de Deus. Isso não vale de nada. O Senhor está dizendo: é necessário o amor no coração. Isso faz a diferença. Isso é o que me agrada. Isso é o que salva a tua alma. É quando oramos com o coração. Uma pessoa que ama, ela ora. Não tem como. Uma pessoa que ama é uma pessoa de oração, porque o amor nos leva para a oração. A tradição da igreja nos ensina que a oração é a elevação da alma a Deus. Uma pessoa que ama a Deus, ela quer ser íntima do coração do Senhor, ela quer ser amiga de Deus. Amigo é aquela pessoa que está próxima, que tem um diálogo, que chora, que ri. É isso que o Senhor está esperando de nós, intimidade com o seu coração. Por quê? É necessário amar a Deus, porque Deus é amor. Por que é necessária a oração? Porque a oração nos leva a viver esse amor. A oração nos abre ao mistério do coração de Deus. A oração nos leva a ter um diálogo. São duas pessoas, Deus e eu. Fala assim: a oração é um diálogo. Fala, repete comigo: a oração é um diálogo entre eu e Deus. Então, é o tema que hoje vamos partilhar. O tema de hoje é: Deus quer amor e não sacrifício. Deus quer amor e não sacrifício. Mas João Paulo, em Mateus 9:13, vai falar exatamente sobre o tema: Deus quer misericórdia e não sacrifício. Mas a direção que o Senhor nos deu na oração foi tremenda, porque a misericórdia de Deus, a base da misericórdia é o amor. A base da fé, da vida de oração é o amor. Tudo nasce do amor para com Deus. O homem só verá a glória de Deus se o amar. Só o amor pode restaurar o coração do homem, e Deus está falando de uma forma muito clara. Ele quer a conversão, Ele quer a santificação da nossa alma, e por isso eu quero até pegar essa leitura, que Deus Ele quer misericórdia, não sacrifício, porque se encaixa claramente nesse tema. Deus quer amor e não sacrifício. Olha o que vai dizer, não precisa pegar não. Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, aprendei o que significaram estas palavras. Ide, aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. É uma leitura de Oséias capítulo 6, versículo 6. Então o Senhor está dizendo: eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Voltando na leitura de Isaías, aonde o povo não agradava a Deus com seus sacrifícios. É interessante que a palavra sacrifício, ela vem do latim. Essa palavra sacrifício. Sacrifício significa ofício sagrado, também conhecido como imolação, oblação, oferenda, oferta. É a prática de oferecer a Deus
na qualidade de alimento ou de vida, de vítima, oferendas de animais, colheitas, plantações, como era feito no Antigo Testamento. O povo oferecia as plantações como oferta para agradar a Deus, oferecia os animais, oferecia ali sacrifícios para agradar ao Senhor. Mas o Senhor, ele dizia: eu não quero um culto, uma oferenda apenas externa, uma ação externa. Eu quero que venha do coração, que haja conversão, que vocês me adorem com o coração, não com gestos, não apenas com o seu exterior, mas o Senhor, ele quer mudança de vida. Quando participamos do sacrifício de amor, porque já não necessitamos mais do sacrifício de animais, se cobrir com o sangue dos animais para purificar os pecados, porque o próprio Jesus se fez sacrifício de amor por nós. O próprio Jesus morreu na cruz e purificou os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados. Foi o próprio Deus que veio a nós na pessoa de Jesus Cristo e morreu pela salvação da humanidade. Então o sacrifício já foi feito, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a exortação de Deus continua sendo a mesma, porque quando vamos ao sacrifício de Jesus, quando nos colocamos diante do Senhor, como nos temos colocado, como temos buscado o coração de Jesus, como temos vivido o sacrifício de amor de Jesus, apenas com gestos externos, apenas com oferendas, com cultos externos, apenas com o corpo se prostrando, ou com o coração, com a alma? É isso que o Senhor espera de nós, que haja conversão, não mais somente gestos por medo. Porque eu tenho medo de ir para o inferno, então eu vou para a missa, eu vou rezar, eu vou evangelizar, porque senão eu vou ser castigado. Não, é por amor. Eu evangelizo por amor, porque eu amo nosso Senhor Jesus Cristo. O amor do Senhor está em mim. Como dizia São Paulo: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Sou um homem novo. Você pode dizer: sou uma mulher nova, porque o amor do Senhor está em mim. E este amor me conduz, me impulsiona a fazer a vontade de Deus. Este amor me dá sede do céu. Este amor me leva a ver o céu pelo lado de dentro, me leva a amar o meu próximo, me leva a renunciar aos meus pecados, me leva a recomeçar a cada dia por amor a Jesus, porque eu quero agradar o coração de Jesus. Eu quero oferecer um sacrifício perfeito ao Senhor com a minha vida. Nós, quando estamos diante do sacrário, ou melhor, quando estamos diante do altar da Santa Missa, nos unimos ao sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é perfeito sobre o altar. O sacrifício que no Antigo Testamento era oferecido era um sacrifício falho, era apenas simbólico, mas o próprio Jesus, ele fez e ele ofereceu um sacrifício autêntico, puro, verdadeiro, perfeito a Deus. E o que acontece quando participamos da Santa Missa de coração, com a nossa alma, nos unimos ao Senhor e oferecemos junto com Jesus um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício perfeito, porque não é pecadores, homens pecadores que estão se sacrificando, mas é o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, que se oferece como vítima expiatória, como sacrifício de amor diante do altar. É o sacrifício que é elevado a Deus pelas orações. Olha que lindo isso, que profundo, o Senhor nos chamando a essa experiência de amor, o Senhor nos chamando a vivenciar essa graça, a nos colocar diante do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo afirma que não teria benefício algum ter todo o conhecimento e poder da fé, até entregar todas as suas posses, e se lhe faltasse a essência do amor. Então não adianta ter fé, não adianta falar: eu me prostro, eu oro, eu evangelizo, se não há amor.
em nossos corações, se não há amor para com o nosso Senhor, para com o nosso próximo, porque esse é o diferencial da vida do cristão. Aquele que ama conhece a Deus, vai dizer o apóstolo São João. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E eu digo para vocês, meus irmãos, é muito fácil vir na Santa Missa, é muito fácil vir ao grupo de oração, até evangelizar, é muito fácil, sem amor. É fácil, apenas para se aparecer. Eu vou cantar, eu vou pregar, mas apenas pelo meu ego, para ser reconhecido, para ganhar aplausos. Isso está sendo feito com amor? Sim ou não? Não. Por quê? Está sendo oferecido para Deus, se identifica com a realidade do Antigo Testamento, a forma que o povo fazia. Esse povo me louva com os lábios, é só para se aparecer. É isso que Deus está falando nos tempos de hoje. Esse povo está me louvando, está cantando somente com o seu exterior, apenas com o seu ego. Os pregadores têm pregado apenas para ganhar aplausos. Isso não me agrada, e isso não chega no meu coração, porque não há conversão, não há mudança de vida. Então isso para mim não vale de nada. Isso é forte aos nossos corações, meus irmãos. É Deus falando aos nossos corações, pedindo a nossa conversão, pedindo a nossa mudança de vida. Deus quer conversão, quer oração sincera da nossa alma, do nosso coração. Então o homem, ele tem essa realidade de fé. O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. E é importante a gente entender isso, que a conversão, ela se dá pela graça de Deus. O homem, quando tem a experiência de se encontrar com o Senhor, o seu encontro pessoal com Deus, ele tem a experiência de mudar de vida. Ele sai do seu natural para viver o sobrenatural. Ele sai dos seus desejos, das suas paixões, para viver a graça de Deus. Então é muito interessante isso, porque o Espírito Santo de Deus, quando ele toca o coração do homem, e há essa liberdade, eu quero Deus, eu quero a mudança de vida, eu quero deixar os meus pecados, eu quero agora viver o amor do Senhor em meu coração, eu quero o céu. O que acontece? A alma, ela é preenchida pela graça de Deus. E o que acontece com a alma? Ela domina as paixões, ela domina a carne, o corpo. Olha que tremendo. Então somos alimentados pelo Espírito Santo de Deus, a alma se santifica e ela se converte, e ela domina o corpo e faz a vontade de Deus, agrada o coração de Deus. Mas entenda bem, quando o corpo, quando a carne, ela domina a alma, porque quando vivemos pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos, pela revolta, pela raiva, quando deixamos os nossos desejos nos dominar, a alma se contamina e ela se enfraquece. E o que a alma faz? Ela expulsa o Espírito, ela expulsa a graça de Deus. Então é necessário tomar muito cuidado com isso, porque se a nossa carne está dominando a nossa alma, ela se fecha para a graça de Deus. Essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade do mundo. Porque a alma, quando ela está sendo movida pelas paixões, ela pensa que ela é carne, ela pensa que ela é corpo, carne, desejo. Então ela se contamina. É por isso que a pessoa se afunda no pecado, é por isso que ela se afasta de Deus, porque a alma está ali movida pelas paixões, ela está contaminada. Mas quando a alma ela se abre a Deus e quer uma mudança, ela luta por isso, ela se sacrifica por isso, ela se abre ao Espírito Santo, o amor de Deus, ele fortalece e restaura a alma e santifica a alma. E aí que acontece a conversão. A alma santificada pelo Espírito, ela pensa ser espírito. Então a alma se ligando ao Espírito, ela se torna espiritual. A alma se ligando à carne,
ela se torna carnal. Então precisamos analisar, estamos sendo católicos carnal ou espiritual? Movidos pelas paixões ou movido pelo Espírito? Então o homem é feito de alma. A alma está ligada aos sentimentos, às emoções, é os sentidos, é por onde entram os pecados. Os santos diziam sobre a janela os olhos, os ouvidos são as janelas da alma, é por onde entra muitas vezes o pecado, a contaminação. Então precisamos viver essa graça de Deus, buscar nos abrir ao amor do Senhor. Por isso é necessária essa insistência, essa luta, porque a nossa carne, ela pede o pecado, ela deseja o pecado, mas o nosso espírito deseja a graça de Deus, deseja estar com o Senhor. Então há uma luta interior em nós. Há um homem, há uma mulher que deseja tanto a graça de Deus como o pecado. A carne que alimenta as paixões, que alimenta o pecado, e o espírito que alimenta a graça de Deus. O espírito está ligado à inteligência. Ele quer estar com Deus, ele luta para estar com Deus. Então ele santifica a alma e domina o corpo. Então precisamos nos aproximar. Então quando nos abrimos a Deus, quando falamos eu quero o amor de Deus, e há uma luta para vencer o homem velho, para ser o homem novo. Então nos santificamos, nos aproximamos de Deus. Por isso que nós precisamos viver o amor em nossos corações, porque se não vivermos o amor, não teremos forças para santificar a nossa alma será conduzida, será levada pelas paixões, pelos nossos desejos, pelas revoltas, pelo pecado. Então a alma que se liga a Deus, ela se santifica, ela vive o amor, ela deseja as coisas do alto, ela deseja o céu, ela quer graça, ela tem a esperança. Olha bem isso, a alma que se santifica no Espírito de Deus, ela tem esperança da eternidade do céu. A alma que se junta à carne, aos desejos, às paixões, ela se limita aos desejos, ela perde a visão celeste, ela se limita somente à terra. É por isso que hoje as pessoas que vivem uma vida de pecado, que não querem uma vida de santidade, elas vivem somente para esse tempo. Eu vou viver os prazeres dessa terra porque quando eu morrer acabou. Ela não tem esperança do céu, ela não tem esperança. Por isso essa experiência de graça com o Senhor nos leva à santificação. É muito importante a nossa fé católica, porque quando somos batizados, nós temos essa graça do Senhor, do dom da fé, da esperança, nós temos o amor de Deus em nossos corações. A nossa alma ela é selada pela graça de Deus, vivemos o sobrenatural da graça de Deus. Santo Agostinho dizia que quando somos batizados, nós temos a luz sobrenatural de Deus sobre nós. É a sabedoria de Deus que nos ilumina, que nos leva a olhar para o céu e enxergar que há um reino celeste, que há um Deus de amor que nos ama. Então a alma ela é marcada, não só a alma é marcada no batismo, mas também o nosso corpo. Você sabia que o corpo ele é marcado no batismo para a ressurreição? Por isso é necessário o batismo, porque para ressuscitar com Cristo, o corpo tem que ser marcado. E a única forma que o corpo é marcado é através do batismo. O batismo marca o corpo para a ressurreição, para que o corpo possa ir para Deus quando Jesus voltar na sua segunda vida. Não só a alma, mas o corpo, porque iremos em corpo e alma, lembrando de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a única que tem um corpo ressuscitado, é a única que tem um corpo nessa terra. Nossa Senhora ela não subiu ao céu somente em alma, em espírito, mas ela subiu em corpo e alma. Ela subiu ao céu em corpo e alma, ela tem um corpo ressuscitado, um corpo para a eternidade. É o mesmo que nós teremos também um dia com Deus. Então o Senhor nos chama a viver os mistérios do seu amor. Para encerrar, quem é o amor?
que habita no coração do homem, que santifica a alma, que transforma a alma do homem, o Espírito Santo. O Espírito Santo, vai dizer São Tomás de Aquino, o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que se manifesta sobre nós. Então, o Espírito Santo é o amor que queima em nossos corações e que nos leva a buscar a Deus, que nos leva a se fortalecer. Por isso é necessário estar cheio do Espírito Santo para estar na presença de Deus, para ver o céu pelo lado de dentro e anseiar pela graça de Deus e pela eternidade com Deus. O Espírito Santo, ele nos impulsiona a buscar e a viver a salvação da nossa alma. Amém? Então vamos ficar de pé? Porque este clamor, essa graça do Espírito Santo, o Senhor, ele quer alcançar os nossos corações feridos, o Senhor, ele quer restaurar as nossas vidas, e é por isso que estamos vivendo a nossa experiência de fé na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, porque a Igreja Católica é um meio de salvação para a humanidade, é onde a humanidade vai viver a experiência dos sacramentos, a experiência do batismo, a experiência do amor para com Jesus, a experiência da evangelização. Então o Senhor nos chama a viver pelo Espírito Santo essa experiência de graça, a nos santificar, e o Senhor nessa noite, ele clama a nossa conversão, ele clama a nossa mudança de vida, ele clama em nós a restauração, mas o Senhor, ele nos dá o seu Espírito Santo de amor para que haja essa conversão, para que nós possamos ser restaurados e possamos vivenciar este amor em nossos corações. O Senhor não nos deixou órfãos, ele nos deu o seu Espírito Santo para nos resgatar, para nos restaurar. Então eu te convido nessa noite a levantar os seus braços, a clamar pela graça de Deus, a deixar o Espírito Santo te santificar. Você que está passando por tribulação, por tristeza, você que está passando situações difíceis na sua vida, nessa noite o Senhor te chama a ressuscitar a tua alma no amor, a se fortalecer na sua graça. Essa noite o Senhor te chama a lutar para ser um homem e uma mulher de fogo, de fé, cheio do Espírito Santo, a deixar queimar o amor de Deus em seu coração. O Senhor quer amor, o Senhor quer entrega, o Senhor quer restauração, e não podemos confundir sacrifício com penitência, com a vida de oração, de jejum. Não, o Senhor, ele nos chama a fazer tanto o nosso culto, a nossa adoração, a nossa oração, sim, mas que venha primeiro da alma, do coração, primeiro do coração, de dentro para fora. É isso que o Senhor espera de nós, é este o culto que agrada o Senhor, é o louvor, a oração, o clamor que chega ao coração de Deus. E o Senhor nessa noite, ele levanta homens e mulheres de fé, cheios do Espírito Santo, para viverem essa experiência de graça. O Senhor nos chama a nos preencher com o seu amor, porque a nossa oração chega ao coração de Deus nessa noite. Muitas vezes você pode ter orado, muitas vezes você pode ter reclamado da sua oração, porque muitas vezes foi feito de forma externa, não foi feito com a alma, com o teu coração, e por isso não chegou ao coração do Senhor. Mas nessa noite o Senhor está nos ensinando a orar, a clamar, e a nossa oração vai ser tão forte ao coração de Deus, que veremos os prodígios e milagres, veremos a manifestação do poder de Deus, veremos a graça de Deus santificando a nossa alma, a mão do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as áreas de nossas vidas. Veremos as promessas do Senhor se cumprindo sobre a nossa história, sobre as nossas vidas, porque eis um povo que clama com fé, eis um povo que clama com o coração, com a alma, e que louva ao Senhor. Ori canta labaxiri, canta labassúria, ori canta labaxiri, labassúria. Eis um povo que clama, Senhor. Nós clamamos nessa noite o teu poder, a tua graça, homens e mulheres de fogo se levantando nessa noite, clamando pelo teu poder, se colocando, Senhor, diante de ti, para agradar o teu coração, para vivenciar essa experiência de graça e de amor. Eis que clamamos, te louvamos, te glorificamos. Eis o culto de adoração, eis o clamor que fazemos a ti, Senhor, com a alma. Eis
os adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Senhor, que vivenciam essa experiência do teu amor, da tua graça. Nós clamamos nessa noite o teu poder, nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Nós clamamos pela tua graça. Eis que clamamos, Senhor Jesus, com a nossa alma, com o nosso coração. Eis que nos colocamos na tua presença, Senhor. Em adoração nos juntamos aos santos do céu, aos anjos, Senhor Jesus. Nós adoramos a ti, Senhor, em espírito e em verdade. Adoramos com a nossa alma, com o nosso coração, para a nossa conversão, para a nossa santificação. Nos colocamos diante de ti, Senhor, e tomamos posse da tua graça, tomamos posse da tua unção em nossas vidas, tomamos posse, Senhor, da oração verdadeira que sai da nossa alma, do nosso coração e que chega no teu coração, porque nós mandamos glórias para o alto e o Senhor manda glória para baixo e nos santifica no seu amor e nos santifica na sua graça. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo trazer a restauração sobre a sua vida. Deixa o Senhor nessa noite curar as suas feridas. Deixa o Espírito Santo penetrar mais profundo na tua alma, no teu coração, quebrando as correntes malignas, quebrando as muralhas, restaurando a sua vida. Deixa o Espírito Santo queimar como fogo sobre a sua alma. Vai recebendo o poder de Deus, vai recebendo essa unção de restauração. É o impacto do céu sobre nós, é o impacto do amor do Senhor a nos restaurar, a nos curar, a nos libertar nessa noite. Recebe o poder de Deus, recebe o batismo de fogo, uma unção de restauração, uma unção de libertação, de cura. Recebe a profecia do Senhor, um ano de graça da parte do Senhor nesse ano de 2022, um ano da parte do Senhor agraciado, um ano de força, de restauração, de conversão aos nossos corações, um ano de intimidade com o coração de Deus. Recebe essa profecia de cura e libertação, de restauração sobre a sua vida. Recebe essa unção de avivamento. É um novo fôlego espiritual, é a força do Espírito Santo que é derramada sobre nós. É o Senhor nos impulsionando para águas mais profundas, para a intimidade do seu coração. Toma posse dessa palavra, toma posse em nome de Jesus da graça que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Toma posse, é o céu que se abre sobre nós nessa noite. Livro de Isaías, no capítulo 1, versículo do 10 em diante. A primeira pregação deste ano de 2022, nosso grupo de oração Amor da Cruz, que retorna aí às suas atividades, e Deus, na nossa intercessão, na nossa oração de núcleos, o Senhor, Ele veio falar fortemente aos nossos corações. É interessante que no Antigo Testamento, quando Deus falava ao seu povo, Deus falava de uma forma clara. Ou o Senhor, Ele exortava o povo, ou o Senhor consolava o povo, ou o Senhor direcionava o povo. Era uma forma que Deus usava dos profetas, que era a boca de Deus para direcionar, para falar ao seu povo. E é interessante que Isaías, nessa passagem, nesse primeiro capítulo, Isaías já está trazendo uma exortação. É Deus que ama o seu povo. É importante a gente entender que Deus, Ele cuida de nós, Ele nos exorta por amor, para que possamos acertar, para que possamos ter uma restauração, uma mudança de vida. E vamos entender claramente nessa leitura, nessa palavra, nessa pregação, essa direção do coração de Deus ao seu povo. Hoje somos o povo amado de Deus, e Deus, Ele não nos deixou para trás. Pelo contrário, Deus ainda insiste em nossos corações, mesmo quando somos falhos, mesmo quando somos pecadores, mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel com o seu amor. Deus, Ele insiste. Por que Deus insiste? Porque o Senhor, Ele quer ver a nossa salvação. Deus, Ele quer ver a restauração. O homem nasceu para viver a graça de Deus. O homem nasceu para acertar, para dar certo. Então o homem erra devido ao seu pecado, o homem erra devido ao seu orgulho. Ao se afastar de Deus, o homem erra.
na sua vida. É interessante que o original do grego, pecado significa errar o alvo. Então, acertar o alvo é viver a graça, a santidade e o amor de Deus. O homem é chamado a acertar. É por isso que Deus intervém na história da humanidade, para direcionar o caminho, os passos da humanidade, para ensinar o homem a ir em direção ao seu coração, a salvação, a eternidade. Então Deus, ele traz ao coração do homem a clareza da sua vontade, para que o homem acerte, para que o homem siga o caminho correto, para que o homem não se machuque, não se fira. Então o Senhor nos chama a viver a sua graça. Então Ele nos exorta. Por quê? Somos cabeça dura, somos teimosos. Eu até rio, porque eu sou uma pessoa muito teimosa. As pessoas falam assim para mim: João Paulo, eu não vejo nenhuma falha em você. Eu falo: nossa, glória a Deus, mas você é teimoso. Eu falei: meu Deus, eu sou teimoso. Senhor, misericórdia. E somos realmente falhos diante de Deus. E o Senhor, Ele quer que acertamos. O Senhor quer nos ver na graça. O Senhor quer nos dar a salvação. E a única forma de entrar para esse caminho de graça, de encontrar a salvação, é através do amor de Deus. E é sobre isso que o Senhor está nos exortando. Deus nessa noite está nos exortando a amar, mas amar verdadeiramente, não de forma superficial, não de forma externa, não na aparência somente, mas amar com o coração. E é isso que vamos entender nessa noite, como Deus quer que vivamos a nossa fé, a nossa Santa Missa, o nosso grupo de oração, a nossa oração no quarto, a nossa evangelização, que venha da alma, do coração, porque é isso que agrada o coração de Deus. É o que agrada o coração de Deus. Vamos entender, então, no versículo 10 do primeiro capítulo do livro de Isaías capítulo 1, versículo 10 em diante. Vai dizer o seguinte: ouve a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, escuta a lição de nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão das vossas vítimas? Diz o Senhor: já estou farto de holocaustos, de cordeiros e da gordura dos novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos clama isto? Atropelar os meus átrios? De nada serve trazer oferendas. Tenho horror da fumaça dos sacrifícios, as luas novas, os sábados, as reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime, das festas religiosas. Eu abomino as vossas luas novas e as vossas festas. Elas me são molestas. Estou cansado delas. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicais vossas preces, não a ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai vossas más ações diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor. Se vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra.
Se recusardes e vos revoltardes, provarei a espada. É a boca do Senhor que o declara. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, que palavra forte do coração de Deus aos nossos corações. Deus, Ele está falando através do profeta Isaías, direcionando o povo que buscava agradar a Deus com oferendas, com ofertas. E muitas das situações do Antigo Testamento, as leituras vão narrar o povo fazendo sacrifícios de animais para Deus. Era uma forma de fazer um culto ao Senhor, e era uma forma também de purificação dos pecados. O povo temente ao Senhor, com medo de Deus, de ser castigado por Deus, eles matavam os animais e se cobriam com o sangue dos animais. Era uma forma simbólica de purificar os pecados. Era uma forma simbólica, mas o Senhor, Ele se volta ao povo dizendo: eu estou cansado dos sacrifícios de vocês. Eu estou cansado desse culto prestados, das festas religiosas que vocês fazem, das orações, dos clamores que vocês fazem. Eu estou cansado. Isso não agrada o meu coração. Olha que interessante isso. Por que Deus está exortando o povo diante das suas práticas, diante dos seus cultos? Porque Deus está falando ao povo do que vale tanto sacrifício, do que vale um culto externo, da boca para fora. Se não vem do teu coração, isso não me agrada. Olha que forte isso. Deus quer corações sinceros diante dele. Deus está clamando um povo verdadeiro, um povo que não somente tem medo dele, mas que o ama verdadeiramente e o faz por amor. Então o Senhor, Ele fala aos nossos corações, assim como clamava esse povo: eu quero que seja feito por amor. Eu quero vocês de coração, de alma, não somente de uma forma externa, porque isso não importa para mim. Um coração que não ama a Deus, um coração que não o louva com a alma, que não clama com a sua alma, tanto faz para Deus, porque não chega no seu coração. Uma oração que não é sincera, que não é verdadeira, que não é com a alma, que não é com o coração, não agrada o coração de Deus. E é isso que o Senhor está exortando. É isso que o Senhor está exortando. E essa palavra é tão forte que o próprio Isaías, ele vai dizer no capítulo 29, no versículo 13: o Senhor disse: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim, e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Este povo me louva somente com os lábios. É isso que o Senhor está exortando. O que vale um coração que está longe dele? O que vale uma oração que não é feita com verdade? O que vale uma oração externa, um clamor, se colocar diante de Deus apenas com a aparência? Eu rezo, eu vou à Santa Missa, eu evangelizo, mas o coração está longe de Deus. Isso não vale de nada. O Senhor está dizendo: é necessário o amor no coração. Isso faz a diferença. Isso é o que me agrada. Isso é o que salva a tua alma. É quando oramos com o coração. Uma pessoa que ama, ela ora. Não tem como. Uma pessoa que ama é uma pessoa de oração, porque o amor nos leva para a oração. A tradição da igreja nos ensina que a oração é a elevação da alma a Deus. Uma pessoa que ama a Deus, ela quer ser íntima do coração do Senhor, ela quer ser amiga de Deus. Amigo é aquela pessoa que está próxima, que tem um diálogo, que chora, que ri. É isso que o Senhor está esperando de nós, intimidade com o seu coração. Por quê? É necessário amar a Deus.
Porque Deus é amor. Por que é necessária a oração? Porque a oração nos leva a viver esse amor. A oração nos abre ao mistério do coração de Deus. A oração nos leva a ter um diálogo. São duas pessoas, Deus e eu. Fala assim: a oração é um diálogo. Fala, repete comigo: a oração é um diálogo entre eu e Deus. Então, é o tema que hoje vamos partilhar. O tema de hoje é: Deus quer amor e não sacrifício. Deus quer amor e não sacrifício. Mas João Paulo, em Mateus 9:13, vai falar exatamente sobre o tema: Deus quer misericórdia e não sacrifício. Mas a direção que o Senhor nos deu na oração foi tremenda, porque a misericórdia de Deus, a base da misericórdia é o amor. A base da fé, da vida de oração é o amor. Tudo nasce do amor para com Deus. O homem só verá a glória de Deus se o amar. Só o amor pode restaurar o coração do homem, e Deus está falando de uma forma muito clara. Ele quer a conversão, Ele quer a santificação da nossa alma, e por isso eu quero até pegar essa leitura, que Deus Ele quer misericórdia, não sacrifício, porque se encaixa claramente nesse tema: Deus quer amor e não sacrifício. Olha o que vai dizer, não precisa pegar não. Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, aprendei o que significaram estas palavras. Ide, aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. É uma leitura de Oséias capítulo 6, versículo 6. Então o Senhor está dizendo: eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Voltando na leitura de Isaías, aonde o povo não agradava a Deus com seus sacrifícios. É interessante que a palavra sacrifício, ela vem do latim. Essa palavra sacrifício significa ofício sagrado, também conhecido como imolação, oblação, oferenda, oferta. É a prática de oferecer a Deus na qualidade de alimento ou de vida, de vítima, oferenda de animais, colheitas, plantações, como era feito no Antigo Testamento. O povo oferecia as plantações como oferta para agradar a Deus, oferecia os animais, oferecia ali sacrifícios para agradar ao Senhor. Mas o Senhor, Ele dizia: eu não quero um culto, uma oferenda apenas externa, uma ação externa. Eu quero que venha do coração, que haja conversão, que vocês me adorem com o coração, não com gestos, não apenas com o seu exterior. Mas o Senhor, Ele quer mudança de vida. Quando participamos do sacrifício de amor, porque já não necessitamos mais do sacrifício de animais, se cobrir com o sangue dos animais para purificar os pecados, porque o próprio Jesus se fez sacrifício de amor por nós. O próprio Jesus morreu na cruz e purificou os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados. Foi o próprio Deus que veio a nós na pessoa de Jesus Cristo e morreu pela salvação da humanidade. Então o sacrifício já foi feito, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a exortação de Deus continua sendo a mesma, porque quando vamos ao sacrifício de Jesus, quando nos colocamos diante do Senhor, como nos temos colocado, como temos buscado o coração de Jesus, como temos vivido o sacrifício de amor de Jesus, apenas com gestos externos, apenas com oferendas, com cultos externos, apenas com o corpo se prostrando, ou com o coração, com a alma? É isso que o Senhor espera de nós,
que haja conversão, não mais somente gestos por medo. Porque eu tenho medo de ir para o inferno, então eu vou para a missa, eu vou rezar, eu vou evangelizar, porque senão eu vou ser castigado. Não, é por amor. Eu evangelizo por amor, porque eu amo nosso Senhor Jesus Cristo. O amor do Senhor está em mim. Como dizia São Paulo, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Sou um homem novo. Você pode dizer, sou uma mulher nova, porque o amor do Senhor está em mim. E este amor me conduz, me impulsiona a fazer a vontade de Deus. Este amor me dá sede do céu. Este amor me leva a ver o céu pelo lado de dentro, me leva a amar o meu próximo, me leva a renunciar aos meus pecados, me leva a recomeçar a cada dia por amor a Jesus, porque eu quero agradar o coração de Jesus. Eu quero oferecer um sacrifício perfeito ao Senhor com a minha vida. Nós, quando estamos diante do sacrário, ou melhor, quando estamos diante do altar da Santa Missa, nos unimos ao sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é perfeito sobre o altar. O sacrifício que no Antigo Testamento era oferecido era um sacrifício falho, era apenas simbólico, mas o próprio Jesus ele ofereceu um sacrifício autêntico, puro, verdadeiro, perfeito a Deus. E o que acontece quando participamos da Santa Missa de coração, com a nossa alma, nos unimos ao Senhor e oferecemos junto com Jesus um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício perfeito, porque não é pecadores, homens pecadores que estão se sacrificando, mas é o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, que se oferece como vítima expiatória, como sacrifício de amor diante do altar. É o sacrifício que é elevado a Deus pelas orações. Olha que lindo isso, que profundo, o Senhor nos chamando a essa experiência de amor, o Senhor nos chamando a vivenciar essa graça, a nos colocar diante do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo afirma que não teria benefício algum ter todo o conhecimento e poder da fé, até entregar todas as suas posses, e se lhe faltasse a essência do amor. Então não adianta ter fé, não adianta falar, eu me prostro, eu oro, eu evangelizo, se não há amor em nossos corações, se não há amor para com o nosso Senhor, para com o nosso próximo, porque esse é o diferencial da vida do cristão. Aquele que ama conhece a Deus, vai dizer o apóstolo São João. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E eu digo para vocês, meus irmãos, é muito fácil vir na Santa Missa, é muito fácil vir ao grupo de oração, até evangelizar, é muito fácil, sem amor. É fácil, apenas para se aparecer. Eu vou cantar, eu vou pregar, mas apenas pelo meu ego, para ser reconhecido, para ganhar aplausos. Isso está sendo feito com amor? Sim ou não? Não. Por quê? Está sendo oferecido para Deus, se identifica com a realidade do Antigo Testamento, a forma que o povo fazia. Esse povo me louva com os lábios, é só para se aparecer. É isso que Deus está falando nos tempos de hoje. Esse povo está me louvando, está cantando somente com o seu exterior, apenas com o seu ego. Os pregadores têm pregado apenas para ganhar aplausos. Isso não me agrada, isso não chega no meu coração, porque não há conversão, não há mudança de vida. Então isso para mim não vale de nada. Isso é forte aos nossos corações, meus irmãos. É Deus falando aos nossos corações, pedindo a nossa conversão, pedindo a nossa mudança de vida. Deus quer conversão, quer oração sincera da nossa alma, do nosso coração. Então o homem, ele tem essa realidade de fé. O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. E é importante a gente entender isso, que a conversão, ela se dá pela graça de Deus. O homem, quando tem a experiência de se
encontrar com o Senhor, o seu encontro pessoal com Deus, ele tem a experiência de mudar de vida. Ele sai do seu natural para viver o sobrenatural. Ele sai dos seus desejos, das suas paixões, para viver a graça